Olá, pessoal! A primavera chegou hoje, 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos. Veja Olha, agora a já live que eu chamei o fiz com Daniel, o nosso Daniel convidado de hoje Caetano, é meu amigo. meteorologista da O Universidade nosso Federal de convidado Santa Maria. chama-se Daniel Caetano dos Santos, mas é mais conhecido como Caetano. É o mesmo nome do filhinho dele, é uma graça. Nós somos colegas desde a faculdade. Olha, o Daniel é formado lá na Universidade Federal de Pelotas e fez o mestrado e o doutorado na Universidade Federal Maria, onde eu já trabalhei, onde eu dei as minhas primeiras aulas. Olha só, chegou ele! Ê, Oi, Kátia, Daniel! Daniel, meu tudo amado. bom? Tudo ótimo, querido. Primeira coisa, eu quero te Conseguimos. pedir desculpa por toda essa função. Aqui. Daniel, muito obrigada por aceitar meu convite. Eu estou muito honrada com a tua participação. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado, Kátia. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz pela lembrança. Essa tua iniciativa é muito legal da gente conversar. E, bom, fico disponível, então, para perguntas e Isso, para a gente olha, conversar um pouco. deixa eu falar o currículo do Daniel. O Daniel é meteorologista, se formou na Universidade Federal de Pelotas, se formou quase comigo, eu me formei em 2004, ele formou um pouquinho depois, então a gente... Olha só, Daniel, a tua carreira, ela foi toda de meteorologia, né? Tu é formado em meteorologia na Universidade Federal, depois tu fez o mestrado, que já está fazendo quantos anos? Ontem fez aniversário do teu mestrado, mas tu já tem doutorado, né? Fez aniversário quantos anos, Sim, tu lembra? E tu estudou a precipitação no Rio Grande do Sul, né? No período da primavera, né, Daniel? isso mesmo. Esse projeto eu já tinha ideia de tocar ele no INPE. Quando eu comecei, porque eu comecei meu mestrado no INPE. E aí eu fui chamado no concurso para meteorologista aqui no FSM, e aí eu trouxe a ideia do mestrado. Aí eu conversei com a professora Simone, conversei com o professor Everson, e eles abraçaram a causa, e eu consegui fazer o trabalho. Ele foi um trabalho bem bonito de fazer, assim, eu gostei muito, meu mestrado foi maravilhoso, assim, e ele... E ele agora, no final, no início desse ano, ele já gerou uma dissertação. Mais uma dissertação na base da minha dissertação. Então foi um aluno que a gente orientou, que ele está transformando, então, o meu estudo numa ferramenta de previsão. Ai, é isso que é bacana, né? O estudo todo que tu fez para o mestrado não ficou engavetado e pode ser usado, né? Daniel, o que tu trabalhou no teu doutorado? Bom, meu doutorado eu segui trabalhando com as chuvas aqui na região, mas uma área um pouquinho maior, pegando já a Bacia do Prata. Então eu fazia simulações numéricas com WRF e comparava com análise, saídas estatísticas do WRF também. Então eu comparei uma abordagem estatística da previsão de chuva de um sistema convectivo de média escala com uma abordagem determinística. O que vale mais a pena? Eu utilizar um modelo para fazer a previsão do tempo, um modelo de alta resolução, ou vários modelos de menor resolução. Qual é o desempenho, qual é a comparação, né? Como é que é o comparativo desse desempenho, utilizando essas duas abordagens? Eu não peguei teu doutorado para ler, mas eu peguei a tua dissertação de mestrado. E porque era sobre primavera, né? Então eu achei interessante eu ler um pouco. E eu vi que tem as sugestões, né? Como toda a dissertação tem as sugestões. E tu fez as sugestões, e tu usou aquelas sugestões para o doutorado? Em parte. Na verdade, eu utilizei um pouco daquelas sugestões, eu utilizei mais na orientação dessa dissertação que nós defendemos agora em março. Com o Vinícius Tevado. O orientado da professora Simone e meu co-orientado. Ele aparece na TV, ele é todo blogueirinho de TV. Não é, Daniel?
Na verdade eu não curto, não é que eu não curto, assim, mas eu não tenho muito jeito com essas coisas. Tem. Até mesmo pra mexer nesse negócio de live de Instagram, essas coisas eu não sei mexer. Mas acaba que a mídia é um papel nosso, né? Eu, como meteorologista de um instituto federal, é meu papel também passar a informação de maneira mais correta possível para a população. Porque a gente sabe que a meteorologia, dependendo de como a gente passa a informação, ela acaba sendo, causando mais pânico do que o necessário. E aí aí eu tento esse meu papel mais de comunicador no sentido de passar informação de maneira técnica, mas de maneira compreensível e de maneira que não cause pânico, né? Porque dependendo de como a informação é passada, podemos gerar um caos desnecessário. Ai, Daniel, tu falou uma coisa importantíssima. Tu sabe quando eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, o Gustavo Escobar, ele esteve lá no Mato Grosso do Sul e me dando as orientações. Eu nunca tinha trabalhado com a meteorologia operacional. E uma coisa, Daniel, que ele me falou e que eu gravei para toda a vida: Kátia, não cria pânico na população. E eu acho que isso aconteceu agora há pouco com a nossa empresa. Eu amo quem falou, mas eu amo o pessoal que trabalha lá, melhor dizendo. Mas falar do ciclone bomba, que não está perto da costa, é assustar a população, né, Daniel? Tu viu agora que aconteceu agora há pouco, que uma empresa falou sobre o ciclone bomba? Os colegas que trabalham no litoral, tem colega que trabalha em Minas Gerais, disse assim: Kátia, eu tive que explicar para as pessoas apavoradas ligando para cá. Sim. Esse é o problema, né? Foi uma informação que tecnicamente bate, ok? Foi um ciclone bomba, só que ele é afastado da costa, para nós não gera impactos da presença dele. E do jeito que foi passado, o ciclone bomba ia estar sobre o Rio Grande do Sul, entendeu? E isso é muito preocupante, porque o povo a população entra em pânico. Entrar em contato comigo também, uma rádio que de vez em quando eu passo algumas informações. O radialista, que foi meu amigo de infância, ele me disse: Daniel, o pessoal está apavorado com o ciclone bomba. Eu disse: não. Aí eu mandei um áudio: gente, não se preocupem, o ciclone bomba já tinha passado, já estava lá no meio do oceano. Daniel, vamos falar para o pessoal o que é ciclone e o que significa um ciclone bomba. O que leva um ciclone a ser chamado de bomba? Porque não é todo ciclone que é bomba, né, Daniel? Sim, Kátia. Assim, o ciclone, ele é um sistema de baixa pressão. Tá? Ele tem um formato circular, ele não nem toda baixa é um ciclone, mas todo ciclone é uma baixa. Ele é um sistema circular, ele tem um giro bastante circular, giro intenso, porque o gradiente de pressão que se forma naquela região é muito intenso. Esse é o ciclone. O ciclone extratropical, ele está sempre presente em uma frente fria. Então, toda vez que a gente fala: passou uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, tem um ciclone extratropical, às vezes um pouco mais próximo da costa, às vezes até mesmo sobre o continente, né, que a gente alerta bastante quando ocorre isso, próximo da costa ou mais sobre o oceano. Esse é o ciclone extratropical, sempre associado a uma frente fria. A diferença do ciclone bomba ou ciclogênese explosiva, ele é um sistema, mesmo ciclone, só que o desenvolvimento dele é mais rápido. Ele, enquanto um ciclone, sei lá, para se formar, para ficar naquele formato bonito, ele demora um dia e meio, em 12 até 24 horas, em até 24 horas o ciclone já está formado, entendeu? Ele tem um rápido decréscimo de pressão no centro, em torno de 24 HPAs por dia, a cada 24 horas. Então, esse é um ciclone bomba, mas ele é o mesmo ciclone extratropical que passa o ano todo sobre nós, associado a uma frente fria. Quando ele está próximo da costa, né, quando ele está próximo do continente, aí a gente liga o sinal de alerta e avisa a população, principalmente nas regiões costeiras, que são as regiões que sentem mais as presenças do ciclone extratropical.
Então, aí a gente lança o alerta. Mas quando esse ciclone extratropical está sobre o oceano, bom, aí ele existe, tecnicamente ele está lá, mas a gente tenta não dar tanta ênfase a ele, porque a presença dele não nos causará nenhum impacto. Sim, a frente fria que está associada a ele. Exato. E o que aconteceu em Santa Catarina, há pouco tempo atrás, que falamos muito do ciclone bomba, na verdade, não foi exatamente o ciclone bomba que fez todo aquele estrago, né, Daniel? Isso, esse aí foi um outro... Equívoco. Equívoco, exato. Porque o que aconteceu? Foi uma tempestade muito intensa, foi um sistema com uma linha de tempestade muito intensa que atingiu Santa Catarina, ali na Blumenau, se eu não me engano, aquela região ali. Dava para ver no radar, um sistema bem intenso. Uhum. Ele estava associado a uma frente fria, e a essa frente fria estava associado ao ciclone. Mas o ciclone em si, ele não estava nem formado, ele estava se formando. Uhum. Os ventos, o Rio Grande do Sul teve ventos muito intensos um dia depois daquela de Santa Catarina. Aqueles ventos intensos, sim, foram associados diretamente ao ciclone bomba, ou ciclogênese explosiva. Mas aquelas tempestades, a gente não... vai me dizer, é associado? É uma frente fria que está ligada àquela ciclogênese, parará. Só que diretamente não. Diretamente é uma tempestade. Aquelas tempestades, elas ocorrem, aquelas linhas de tempestades, elas ocorrem tendo ciclone bomba ou não tendo ciclone bomba. Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado. A comunicação é o nosso gargalo. A gente principalmente a nossa academia, ela forma muito meteorologista técnico e meteorologista cientista, né? Só que a gente vê que cada vez mais o mercado necessita de um meteorologista. E esse meteorologista, geralmente, é um comunicador. Ele tem que ser um comunicador. Então, eu até brinco com os alunos aqui da universidade. Eu digo, pessoal, vocês vão ter também. É um outro ramo que nós temos que entrar, que é na comunicação. Quem é que apresenta meteorologia? Kátia, e deu. Nenhum outro meteorologista apresenta previsão. Entendeu? É um campo que nós temos que entrar mais. Deixa eu só fazer um parênteses, que tem o nosso querido Leandro Puchalski, na Globo de Santa Catarina, que ele é um dos pioneiros que apresenta o tempo na TV. Mas na TV aberta ele é um dos únicos. Eu participei um tempo na Record de Santa Catarina e somos poucos mesmo, sabe? E eu acho importante a gente fazer uns cursos de formação para comunicação para os meteorologistas. Porque, sabe, Daniel, que até hoje o pessoal acha que eu falo bem e não sei o que. Cátia, tu tem... Mas eu tenho segurança para falar. Então, eu imagino meus colegas, meus futuros colegas, que estão na academia. Não é assim fácil. Sim. Mas tem que fazer... Não. Tem que fazer, Daniel, porque outros vão fazer que não são meteorologistas. Né? Exato. Então, exatamente. Eu super acho assim, vai fazer, porque tem um ditado aí, a gente vê no Instagram, faça, porque o outro vai fazer e vai te contratar para fazer. Então, faça primeiro, tem que fazer. A gente tem que ser ousado, né, Daniel, nessa área. É um mercado que a gente tem que abrir, né? A gente tem que entrar na área de comunicação. Muitos meteorologistas podem até ter a habilidade, né, o fácil comunicação, só que por questões de mercado acaba indo mais para a academia. Mas esse meteorologista faz falta na televisão, faz falta a gente ter um comentário técnico de alguém que sabe o que está falando. Nada contra os jornalistas, muito pelo contrário, eles fazem o que é possível, né, dentro das suas limitações. A gente que lida com jornalistas, a gente sabe, os caras, eles têm que saber de tudo e têm que saber informar. Então é um trabalho muito complexo o jornalismo em si. Então a gente tem que entrar no sentido de colaborar com a comunicação, porque a meteorologia, a gente sabe, ela é
dependendo de como ela passa, ela causa ela é muito importante. A meteorologia ela é muito importante no nosso dia a dia. Então a gente precisa saber comunicar ela para não gerar pânico. Exatamente. Geográfica, né? Mas nós, em meteorologia, a gente já considera o mês de setembro todo já é considerado mês de primavera. Setembro, outubro, então acaba que para a meteorologia nós tratamos setembro, outubro, novembro como a nossa primavera. A primavera ela é uma estação, foi parte da minha dissertação de mestrado, tá? A escolha da estação de primavera, porque ela é uma estação interessantíssima para nós meteorologistas, do ponto de vista técnico. Por quê? Quando a gente quer tratar de sistemas de frio ou sistemas de calor, por exemplo, frentes frias são mais frequentes no inverno. Sistemas convectivos ou convecção, né, as tempestades de verão, no verão. E a primavera é a estação que abrange esses sistemas de inverno e de verão. É uma transição, então a primavera fica ali no... Exato. Então, durante o mês os meses de primavera, nós conseguimos observar sistemas tanto da estação de inverno quanto da estação de verão. Isso é que é interessante da primavera. A primavera, além de ser florida, ela é cheia de fenômenos e para nós meteorologistas, a primavera é uma estação bem interessante, né, Daniel? Eu gosto de ver que a gente, meteorologistas, está um céu nublado, está um tempo severo, a gente diz assim, que coisa linda. Eu tenho uma amiga que diz assim, você está vendo lindeza onde? Nós gravamos essa live assim, antes da primavera, então a primavera chegou dia 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos. E a primavera dá muita chuva convectiva, e isso a gente gosta bastante de ver os sistemas convectivos aí estalando, parece pipoca no Brasil inteiro, né? E Daniel, como vai ficar aqui no Rio Grande do Sul, na região sul? Eu não sei se tu quer falar por regiões, se tu quer falar um geralzão. E deixa eu te perguntar, Laninha ou El Ninho? Tá. Então, nesse momento, está se configurando para uma laninha. Tá? Eu acho que a gente já pode considerar já como ela estabelecida. Ela não está intensa, ela já está em desenvolvimento. Os modelos estatísticos e dinâmicos, eles apontam para uma duração dessa laninha até o primeiro trimestre de 21. Tá. Então, como consequências, né, quando a gente vai pensar na laninha, quais são as consequências, principalmente aqui para a região sul do Brasil, chuvas abaixo da média, levemente abaixo da média. E somado às chuvas abaixo da média que nós estamos tendo desde outubro, novembro de 2019, ocasionando esse ano ele já final, né? Exatamente. Toda a região central do Brasil também está com chuvas bem abaixo da média, e isso tem consequências bem intensas no ambiente, né, no meio ambiente. Deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir uma coisa. Parece que só o tempo seco, ele é uma das consequências da queimada, tá, pessoal? Não é só o clima que é a consequência da queimada. É que quando tem queimada, originada pelo pessoal que já tem o costume de fazer queimadas, o tempo seco, ele favorece, ventos mais fortes, favorece que a queimada se espalhe, e por isso nós estamos num período muito crítico. Mas não é só o fator climático que faz com que tenha queimadas, né? E o Daniel está comentando que a gente está sem chuva. E com um período de laninha, que é um fenômeno oceano-atmosférico, nós teremos chuvas abaixo da média. Né, Daniel? Exato. É o que os modelos estão apontando, tá? Chuvas, esse próximo trimestre, com chuvas levemente, pelo menos levemente abaixo da média, e associado já ao nosso déficit hídrico que nós já estamos trazendo, né, desde o ano passado. Então, as consequências também para a distribuição de água, agricultura, a gente tem que ter bastante cuidado, então, para esses próximos meses na parte de distribuição de água. Exatamente. A primavera... Primeiro, eu quero dizer que a Dorigon fez um comentário dizendo que a Desirê Brand, ela é da Somar e faz um trabalho belíssimo
na Somar. Realmente, a Somar, Legal. ela faz um trabalho muito bom. Mas na TV aberta, eu acho que somos poucos mesmo. A Lucia Chiponelli, ela diz que é a primavera astronômica, porque como o Daniel falou, para o meteorologista a primavera já começou, então a gente não tem a data exata, mas a astronômica, que é aquela exatinha, começa dia 22 de setembro. Astriel, então essa primavera é com pouca chuva, então no centro-oeste vamos ter umidade baixa, vai seguir esse panorama, né? Kátia, os modelos, eles costumam ter um baixo desempenho para precipitação na região central do Brasil. Uhum. Tá? Então os fenômenos El Niño e Laninha também, eles não têm uma relação tão forte, tão marcada, como é para a região sul do Brasil. A região sul do Brasil, já os estudos, as pesquisas anteriores, elas já mostram que existe uma relação muito grande com o El Niño e Laninha. A região central do Brasil, ela já é um pouco, entra numa zona cinza com relação aos efeitos diretos do Laninha e El Niño. Uhum. Mas, assim, é sempre importante a gente ter cuidado, né? As crises hídricas e crises energéticas, elas ocorrem principalmente em função da distribuição de chuva na região central do Brasil, né? Que é o que abastece as principais bacias hidrelétricas. Os maiores centros urbanos estão na região sudeste do Brasil, então, tendo baixa precipitação nessa região, o impacto também ele é muito, muito severo, né? Então agora a gente vai entrar numa outra escala, né? A gente entra na escala de sazonal, intrasazonal, que daí são os eventos de zacas, ocorrência de zacas das zonas de convergência do Atlântico Sul, que são um sistema importantíssimo, né, para a região ali central do Brasil. Elas começam a ocorrer ali na segunda quinzena de novembro, dezembro e vai até março. Então, o número de ocorrências de zacas é muito importante para essa distribuição de chuva. Mas aí a gente entra numa escala intrasazonal. Uhum. Aí a gente tem que ter uma previsão um pouco mais... a gente não consegue fazer uma previsão tão longa, né? De 3 meses, 6 meses, que nem às vezes a gente tem previsão nessa escala. Exato. Aí a gente começa a fazer previsões um pouco em um espaço menor, um tempo menor, que é a escala intrasazonal, que é o que vai modular as chuvas na região sudeste do Brasil. Exatamente. E eu gosto sempre de falar, quando eu falo sobre a primavera, a gente fala que vai ter chuva abaixo da média. Aí, Daniel, dá um temporal. Eles dizem assim, mas tu não falou que não ia chover? Gente, tem outros sistemas, como as ACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que o Daniel falou, que ela traz chuvas também na primavera. Então, não é que a gente não vai ter chuvas, vai ter momentos de tempestade, momento de chuva, e isso é bem comum também na primavera. Que a primavera, como o Daniel falou, é uma estação de transição, então ele tem um pouco de características da estação passada, do inverno, e tem características do verão. E você sabe, característica do verão, pelo menos aqui para o sul do estado, é de chuvas pipocando, né? Porque tá calor, então forma as nuvens e chove. Daniel, o Laninha... Daniel, voltou, né? Fala! Voltou. Eu fiz uma pergunta assim, ó. O Laninha, ele traz mais chuvas abaixo da média aqui para a nossa região sul, para o sudeste, mas na região norte e nordeste é um pouco diferente, né, Daniel? Sim, Kátia. Quando a gente tem o fenômeno, as regiões, né, favoráveis para as precipitações durante a Laninha, a região amazônica, ali, a região norte do Brasil, elas costumam ter chuvas acima da média. E na região nordeste também as chuvas ficam abaixo da média. Abaixo. Tá. Abaixo, e no sul abaixo também, e na região amazônica acima da média. Eu acho que eu falei certinho, né? Eu achei que eu tinha me enganado, não, mas eu falei na região sul e sudeste, abaixo da média,
e na região do norte e nordeste acima da média. Tu sabe, Daniel, que tem momentos, tem épocas de laninha que a chuva é abaixo da média e chove acima da média. Mas são anos bem atípicos, né? De laninha, né? Ai, peraí! Deixa eu falar que entrou a Elibete Caetano Santos. Eu quero mandar um beijo para essa maravilhosa. Beijo, querida, que é a mãe do Daniel, a avó do Caetano. Seja bem-vinda na nossa live. Vai saber tudo de primavera com esse guri talentoso. Daniel, então o que eu estava Sim. o que eu tava dizendo era isso, né, Daniel? A gente. Pode falar. Quando a gente trata assim, de fenômenos de clima, né, geralmente são estudos históricos, né? Então a gente faz um estudo histórico e a tendência é chuvas abaixo da média. Mas isso não quer dizer que nem tu disse, né? Daqui a pouco vai cair uma tempestade de 100 e tantos milímetros e em um evento tu já tem a chuva do mês todo. E aí quando a gente vai olhar o mapa lá, tá a chuva, não, mas choveu bem, mas foi um evento de chuva. Então, às vezes, a gente tem que olhar também o número de ocorrências de eventos de chuva. Às vezes é mais importante, ele marca mais do que até mesmo o volume de chuva, né, a influência no volume de chuva do evento El Niño, La Niña, enfim. Tanto um quanto o outro vai depender muito. Aí a gente entra na outra escala, né, que é a escala de tempo. Nada impede, né? O evento de laninha, a ocorrência de laninha não vai impedir a passagem de frentes frias. Elas vão ter, muitas vezes, menor disponibilidade de umidade para chover, mas não quer dizer que em algum evento tu tem um pouco mais de disponibilidade de chuva, chova muito, e aí o acumulado mensal dê um valor alto mesmo em um ano de laninha. Pois é, eu vou fazer uma retrospectiva aqui, Daniel, porque muita gente chegou depois. Eu estou falando com o meteorologista, doutor em meteorologia, Daniel Caetano. Ele é um meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria, trabalha lá na universidade e fez o mestrado, o doutorado dele também na mesma instituição, na Federal de Santa Maria, onde eu já trabalhei no inicinho da faculdade. Eu fui professora substituta lá, que eu tenho o maior orgulhão disso, né? Foi aí que entrou a Simone, aí a Simone entrou e eu saí. A universidade onde ele trabalha, a meteorologia de lá é muito conceituada no Brasil. Lá tem pesquisadores muito conhecidos na área da meteorologia e dão assim, uma contribuição para a ciência muito grande. E o Daniel é um desses pesquisadores, que faz trabalhos belíssimos, trabalhos internacionais, inclusive, em relação ao tempo e ao clima em especial. O Daniel é especialista em clima, ele trabalhou com mudanças climáticas no INPE, e, por exemplo, o mestrado dele, ele foi convidado para a minha live porque da primavera, que o mestrado dele, ele falou sobre as precipitações de primavera. Então, a gente fala que em período de El Niño, estamos falando hoje que o período de El Niño é menos chuvoso, mas nós já tivemos primavera muito chuvosa, que é uns períodos que tem mais El Niño ou não, né, Daniel? Tô certa? A estação de primavera acho que há uma maior relação com os eventos de El Niño e Laninha. Uhum. Eles têm uma relação muito forte, uma correlação muito alta em eventos de El Niño e Laninha. A estação de primavera responde bem. Tu vê, é uma estação tão florida, tão maravilhosa, porque tem chuva, né, gente? Então, não é uma estação que chove no período da primavera. Daniel, tu sabe que eu quero te falar que a gente, quando comunica primavera, as estações do ano, as pessoas erram muito, e eu gostaria de fazer esse parênteses, sobre qual a diferença de tempo e clima. É importante nesse período que a gente está falando muito de previsão climática, que as pessoas, que a gente tem muita gente aqui que não é da meteorologia, que saibam que existe uma diferença entre tempo e clima, né, Daniel? Tu pode contar pra gente? Sim.
Essa é a pergunta clássica, né? Eu acho que todo mundo que entra no primeiro dia de faculdade, a gente tem que, pelo menos, entender qual é a diferença de tempo e clima. Quando a gente trata de clima, é um período maior, 30 dias, 60 dias, 90 dias. É a média, na verdade, vamos voltar. O clima é a média. O clima de uma região é determinado por quê? Pelos dados históricos daquela região. Então, são 30 anos de dados que a gente faz lá, faz as médias, faz desvios, faz as análises, e aí nós determinamos como é que é o clima daquela região. Exato. O tempo é o que ocorre nas próximas horas, nos próximos dias. Então, a escala, quando a gente vai tratar de clima, meses. Quando a gente vai tratar de tempo, dias. Exatamente. Essa é a principal diferença, a diferença mais clássica. É uma coisa clássica e que por isso que eu acho que a gente tem, já que os jornalistas estão nessa área de comunicar, eu acho interessante, tem colegas que são contra, a gente também dá uma formação para o jornalista. Eu gosto de ver um jornalista falando, um jornalista que é esclarecido, que conversa com a gente primeiro e esclarece os fatos, porque tem colegas nossos que não gostam de falar, né? Tu tá falando na academia para os teus alunos, dizendo assim, gente, vocês têm que se empenhar para falar. Mas tem muitos meteorologistas que já sabem, eu não quero. Então, eu acho importante ter dentro de um veículo de comunicação, como uma TV, o meteorologista, e se de repente não tiver, não for aquele que apresenta, mas tem um meteorologista na casa. Tem um meteorologista para explicar os eventos, como eu fazia lá na Record. Na Record era assim, aqui de Santa Catarina. Quando tinha um evento extremo, eu entrava para fazer as explicações. Uma explicação mais técnica, aí a gente fala com outros especialistas, como o Daniel, por exemplo, que a gente consegue, que tem mais especialidade em tempo severo, e aí a gente conversa com o pessoal que entende, como também o Hernani Nascimento, que é o teu colega, né? Daniel, Legal. Eu queria que te falasse as considerações finais, que a gente já está encerrando a nossa live. Primeiro, deixa eu te agradecer, querido. Muito obrigada e eu deixo a fala final para ti, querido. Tá bem. Então, Kátia, muitíssimo obrigado mais uma vez o convite. Eu fiquei muito honrado pelo convite, poder falar online, direto, essas coisas de Instagram, espetacular. Então, vi que tem bastante, tem alunos da universidade lá que estão aí online com a gente, tem pessoal que saiu da universidade, então tem os colegas, tem a G, tem a Lu, tem a Pri, beijão para todo mundo. Muito boa a conversa, muito legal a gente poder conversar um pouquinho, né, principalmente sobre a nossa carreira, uma coisa que está em expansão cada vez mais, a gente fala isso e cada vez a gente vê que é verdade. Mais uma vez, linda essa tua iniciativa de conversar, é super bom a gente poder conversar, e agora a pandemia acabou nos ensinando um pouco a utilizar esses recursos, né, online, nos facilita bastante, a gente não achou que se vamos sair com algum aprendizado dessa pandemia, é como nos comunicarmos de maneira mais eficiente. E interessantíssimo isso. Então, quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todo mundo que está aí online nos acompanhando esse bate-papo. Um beijão para todo mundo. Tenham todos uma bela primavera, que se inicia dia 22, segundo a Lucia. E um ótimo final de ano, que todos consigamos passar bem por tudo isso que está passando, e se Deus quiser, ano que vem tudo diferente, bola para frente, vamos tocar. É isso aí. Tá certo? Deixa eu dar um abraço. Kátia, beijão. Obrigada. Obrigada, Daniel, obrigada por ter aceitado o convite, a tua sabedoria, só na tua fala a gente já percebe, é um guri sábio e um guri que estuda. Então, olha, me engrandeceu muito a tua presença, queria agradecer muito a Lucia Chiponelli. Lu, não fica triste, isso acontece mesmo, a gente resolve, isso aqui não é
não é coisa assim de outro mundo, e a gente errou, a gente voltou, a gente fez, e tá tudo certo, e tá tudo certo. Obrigada a todos que participaram, a Neia, que é lá de São Paulo, advogada maravilhosa, o Doug, Diego, a Angélica Durigon. Ai, gente, obrigada a todos. Obrigada, Daniel. Grande beijo, querido. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau. Fique Bye. bem. E tá todo mundo falando, olha, a importância da comunicação, a Lucia comentou da importância da comunicação. Eu vou fixar aqui o comentário da Pri, que eu achei muito pertinente, Pri. Olha só o que a Pri fala, a Priscila, meteorologista também, doutoranda lá na Universidade Federal de Santa Maria. A meteorologista Priscila fala assim, somos poucos, mas precisamos nos dar uma oportunidade de comunicar meteorologia e de fazer acessível, né? Uma fala muito importante, muito pertinente, porque é tudo isso que a gente está falando, né, Daniel? A gente vai ter, os novos meteorologistas, eles já têm que ter esse pensamento, e um dos pensamentos, isso tudo para comunicar também a primavera, né? Todas as estações do ano, a gente é convocado para falar sobre as estações, e agora na próxima semana, a gente está no último sábado do inverno, um inverno quente aqui em Santa Catarina. Tá quente, eu já cheguei, tá quente, e no Rio Grande do Sul tá um pouquinho frio, né? Porque tem um sistema de alta e vai baixar as temperaturas. Daniel, quando é que chega essa primavera, hein?